É para mim um prazer estar aqui convosco e juntos ao longo desta semana estudarmos a palavra do Senhor. Pediram-me para falar de um assunto que eu gosto bastante, que é sobre profecias, ok? Então, ao longo desta semana, nós vamos nos concentrar nos eventos finais. Eu acho que é muito importante para nós entendermos perfeitamente o que é que vai acontecer no futuro, ok? Porquê? Porque é importante nós sabermos o que vai acontecer para podermos estar... Muito bem, para podermos estar preparados. Ok. Então, eu vou buscar aqui o meu apontador. Hoje o tema é a lei que vai mudar o mundo. Nós vamos percorrer a cronologia dos eventos finais ao longo desta semana. Mas hoje vamos ter uma mensagem um pouco diferente. Antes de avançarmos para a mensagem de hoje, eu queria falar um pouco como é que vai ser esta semana. Nós vamos começar o sábado, hoje, com a lei que vai mudar o mundo. Depois, amanhã, nós vamos ver os 2 grandes enganos. Nós hoje vamos estudar o início dos eventos finais, mas amanhã nós vamos ver quais são os argumentos que vão ser utilizados para convencer todo mundo a concordar com as leis que vão mudar o mundo. Faz sentido? Sim? Os argumentos. O que é que vai ser dito que vai convencer todo mundo? É um dos dias mais importantes, amanhã, ok? É um dos dias mais importantes da semana. Depois, na segunda-feira, nós vamos ver que vai haver uma união mundial como resposta a uma grande crise. Nós vamos estudar quão importante essa crise vai ser nos eventos finais e fazer a ligação para terça-feira, onde vamos falar, é um tema um pouco estranho, tá bom? Bitcoin e os eventos finais. Nós vamos focar no papel da tecnologia. O papel que a tecnologia vai desempenhar no futuro. Na quarta-feira nós vamos falar da igreja, o tema é sacudidura. É muito importante este tema também. Quinta, nós vamos nos focar nos últimos meses da história desta terra. E na sexta, nós vamos nos focar em Daniel, capítulo 12, e vamos estudar aquilo que é a ressurreição especial. Tá bom? Para terminarmos no sábado, no próximo sábado, a falar sobre a tropa de elite de Deus nesta terra. Esta tropa que eu quero fazer parte. E gostava que vocês todos fizessem parte. Amém? Ok, esta é uma revisão como vai ser esta semana, mas como eu vos disse, hoje vai ser um tema diferente. Porquê? A lei que vai mudar o mundo. Eu podia pegar num texto da serva do Senhor e em 2 parágrafos fazer o resumo de tudo que vamos falar esta manhã. Mas a mensagem de hoje tem um objetivo claro. O que é isto? É que muitas vezes os adventistas são vistos como um povo que inventou teologia escatológica. O que é isto? Desculpem o termo, tá bom? O que é isto? Somos acusados de terem inventado profecias e interpretações proféticas sobre o tempo do fim. Não sei se já aconteceu com vocês. Dizerem o seguinte, mas ó Ruben, onde é que na Bíblia diz de decreto dominical? Onde é que a Bíblia fala de países e potências no tempo do fim? Já aconteceu com vocês? Então nós vamos fazer um exercício esta manhã. Nós vamos fazer, não vai ser um sermão normal, vamos fazer um estudo bíblico, pode ser? Nós vamos olhar pela Bíblia e demonstrar pela Bíblia onde está o decreto dominical e onde estão as potências que no fim vão ditar as regras. Pode ser? Ok, vai ser uma aventura. Vou tentar ser o mais rápido possível, tá bom? Mas vamos lá. O foco do nosso estudo ao longo desta semana vai ser o livro do Apocalipse. E vamos começar precisamente já no capítulo 1 de Apocalipse. Mas entenderam o objetivo da mensagem desta manhã, certo? Ok? Vamos usar a Bíblia para mostrar que os adventistas não estão a usar de imaginação profética,
mas estou a falar da realidade profética, tá bom? Pela palavra de Deus. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 1. Em Portugal, se eu for à rua e falar com um desconhecido e perguntar o que é o Apocalipse, o que é que acham que as pessoas respondem? Já queria avisar, eu gosto de fazer perguntas, tá bom? Eu vou fazer perguntas. As pessoas dizem assim, é o fim do mundo, é destruição, é aqui a mesma ideia que as pessoas têm? Sim? Ok. Apocalipse fala realmente disso? O que é que vocês acham? Fala de acontecimentos difíceis? Fala também de destruição, de épocas de angústia? Fala ou não fala? Sim, ok. Mas, logo no versículo 3, reparem o que é que diz. Diz assim, feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O que é que vocês acham em relação a isto? Então, um livro que fala de tempo de angústia, que fala de coisas difíceis, começa por dizer o quê? Feliz é aquele que lê, é aquele que ouve e aquele que... Nós esta semana vamos estar a cumprir estas palavras. Certo? Mas é muito interessante que o livro do Apocalipse, no capítulo 22, versículo 7, termina com um texto paralelo com este. E o que é que diz agora neste texto? Olha, reparem bem. Eis que cedo venho, feliz é aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Qual é a diferença entre estes dois textos? É que o primeiro diz, feliz aquele que lê, que ouve e que guarda. E no fim diz, feliz é aquele que... Porquê que há esta diferença? Porquê? Porque vai chegar a uma altura em que já não vale a pena estudar a profecia, ler a profecia. Porquê? Porque as coisas vão estar a acontecer. Então hoje é a altura de eu ler. Hoje é a altura de eu estudar, de eu ouvir. Para quê? Para eu estar pronto. E para mesmo numa altura, a altura mais difícil da história deste planeta, a promessa do Senhor é o quê? Eu posso ser? Incrível, não é? E este é o poder das profecias. É nós podemos ter a certeza de que lado nós estamos neste grande conflito. Pois bem, nós vamos começar o nosso estudo, então, em Apocalipse capítulo 7. E vamos ver os 3 primeiros versículos da Apocalipse 7. São versículos que nos ensinam muito acerca deste tema da lei que vai mudar o mundo. Nós não temos tempo para ver os detalhes todos, mas acompanhem-me então aqui na abordagem a este tema. Diz o seguinte no primeiro versículo. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Bom, estes textos são difíceis, certo? São cheios de símbolos. E eu queria vos dizer que, quando eu fui estudar teologia, profecia não era uma forte, ok? Não era uma forte. Mas eu no curso de teologia eu apaixonei-me por profecia, e especialmente pelo livro de Apocalipse, que é o meu livro preferido. Não sei se há aqui mais pessoas, alguém aqui. Apocalipse, livro preferido. Bom, não estou sozinho, mas são uns pouquinhos, certo? Mas é de facto o meu livro preferido. Mas eu queria vos dizer que há 3 maneiras de nós estudarmos textos proféticos como este. Alguém sabe quais são as 3 maneiras? Primeira, buscando a interpretação do sim profético, onde?
Na própria palavra de Deus, ok? Então vamos ver os símbolos à palavra de Deus. Segundo método. Comparando a profecia com a história. Vendo na história o cumprimento da profecia. Terceiro. Sabiam que há mais um método? Pela revelação profética. O Senhor pode dar nova revelação profética para esclarecer e ampliar a profecia. Ok? Estes são os métodos de interpretação. Se nós fugimos destes métodos, provavelmente vamos estar a dar a nossa interpretação e não a interpretação do Senhor. Ok? Então vamos usar o primeiro método. Nós, quando olhamos para estes símbolos todos, 4 cantos da terra, ventos da terra, terra, mar, árvore, o que é que isto quer dizer? Por exemplo, do lado direito tenho os versículos, nós vamos ver aqui, não é o foco, não vamos ver aqui estes versículos, mas o símbolo 4 cantos na terra, de acordo com aqueles versículos, significa a terra na sua globalidade. Os 4 ventos significam de todas as direções. Portanto, temos aqui um aspecto que é universal disto que vai acontecer e que está a falar neste versículo. O vento em profecia representa destruição ou ira de Deus. Ok? A terra significa locais pouco habitados, com pouca civilização, enquanto o mar, águas, as águas significam muitas pessoas, o mar significa o local onde existem muitas pessoas, muita civilização. Ok. Até aqui. Estão comigo? Sim? Estamos juntos? Ok. Então, se nós olharmos outra vez para este texto, o que é que este texto nos diz? Que existe vento que está pendente de cair sobre esta terra? Vou traduzir. Existe ira de Deus, destruição, que está pendente sobre esta terra? Sim ou não? Sim. É o que este texto está a dizer. Existe. Mas ele está ainda a ser o quê? Retido, segurado, certo? Muito bem. Mas, eventualmente, ele virá. Ok? Mas depois diz o seguinte, repara. Não soprasse sobre o quê? Nem sobre a terra, nem sobre o mar. Já vimos que é a terra e o mar, certo? Locais pouco habitados, locais muito habitados. Mas tem ali outro símbolo. Qual é o símbolo? Árvore. O que é isso de árvore em profecia? É interessante, não é? Diz o seguinte, em Isaías 65 diz o quê? Porque os dias do meu povo são como os dias da quê? Árvore. Interessante. Jeremias diz, o varão que confia no Senhor é como o quê? Como uma árvore plantado junto às águas. O que é que Apocalipse 7 nos está a querer dizer do que é árvore? E se nós percorremos todos estes versículos, que não vamos percorrer, em Salmos diz que o justo é como uma árvore plantada junto aos ribeiros. Em Salmos 92 diz que o justo é comparado a palmeiras e cedros do Líbano. Em Isaías 61 fala em carvalhos de justiça para descrever aqueles que foram restaurados por Deus. Deus compara em Ezequiel 17 Israel a uma árvore. Bom, já perceberam o que é o símbolo da árvore, certo? Qual é o símbolo da árvore? O povo de Deus. Aqueles que confiam no Senhor, certo? Então já estamos prontos para compreender o que é que diz o versículo 2 e o versículo 1 em conjunto. E o que é que nos diz? Diz então que existe destruição e ira de Deus pendente sobre esta terra. E continua, e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o quê? O selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, quais fora dado que danificassem o quê? A terra e o mar. Então este texto está a dizer o seguinte: a destruição pendente a este mundo vai chegar ou não? Sim. E quando chegar vai afetar o quê? A terra e o mar. O que é que não vai afetar? Amém? Deus está-nos a dizer claramente
Há a ira de Deus pendente sobre esta terra? Vai acontecer? Vai. Nós vamos ver ao longo dessa semana, especialmente no final da semana, como isto vai acontecer. Mas eu quero já dizer, o Senhor vai cuidar do seu povo. Amém? E nós olhamos para este texto e podemos ter a certeza que o Senhor quer cuidar de nós em todas as situações. Mas falta-nos uma coisa, o quê? Qual é? É saber o que é o quê? Vocês não me deixem sozinho aqui. O selo do Deus vivo. Muito bem. Então, o que é que vocês conhecem sobre selo? O que é que quer dizer selo aqui em português do Brasil? O que é um selo? Em Portugal, um selo serve, por exemplo, para enviar uma carta. Servia, não é? Agora já não se usa tanto isso. Mas tinha um outro significado. Selar documentos oficiais. Certo? Já ouviram falar do lacre? Sim? Então, punha-se umas pinguinhas de lacre e selava-se. E tanto servia para enviar uma mensagem que ninguém podia ver, só a pessoa que quebrasse o selo é que podia ver, como servia também para autenticar documentos. Aqui é igual? Sim. Ok. Mas este símbolo nós temos que recuar ao passado. E o que era no passado um selo? Um selo era algo que servia para autenticar documentos, em especial o quê? Promulgar, alguém sabe? O quê? Promulgar leis. Certo? Ainda se passa aqui no Brasil, em Portugal, uma lei que é aprovada no Parlamento tem que ir ao Presidente da República para ser promulgada. O que é isso? Ele tem que assinar. Só quando ele assinar é que aquela lei está o quê? Válida. E era isso que acontecia no passado. Os reis tinham que promulgar as leis com um selo real. E o selo real era o quê? Um anel. Um anel sinete. E este anel servia para um rei promulgar uma lei. Nós temos pelo menos 2 histórias bíblicas em que aparece um anel sinete. Conhecem essas histórias? Quais são? Vamos dar um exemplo. José. Quando José do Egito revelou ao rei o que ia acontecer, o que é que o rei fez? Colocou-o como quê? Como governador. E o que é que ele deu a José especificamente? O anel sinete. Porquê? O que é que isso significa? José podia promulgar leis. Perceberam? Sim? Ok, é isso mesmo. Aqui no Brasil, há 2 anos atrás, saiu esta notícia da revista Caras. É uma revista, certo? Penso que é uma revista, é um jornal. E então dizia o seguinte, o rei Carlos III, saiba qual é a história do anel que ele usa no dedinho. E o que é que dizia lá na notícia? Dizia o seguinte, atualmente, Charles usa um anel sinete de ouro que representa o seu título de Príncipe de Gales. A joia tem 175 anos e traz o brasão do Príncipe de Gales e a frase Ik dien, não sei muito bem dizer isto porque é numa língua que eu não sei falar, que significa eu sirvo. O item é um lembrete de que ele é o primeiro na linha de sucessão da coroa britânica e seria coroado. Então, ainda hoje em dia ainda existe o quê? Anéis sinetes. E o anel sinete tem 3 características. Identifica em primeiro lugar o que é? A quem pertence. Identifica qual é o seu título e qual é o seu território. Ok? Perceberam sim ou não? 3 coisas. Quem é? O título e o território. E eu acho isto muito interessante. Porque a lei só podia ser promulgada se tivesse lá um selo a dizer o quê? A quem a lei pertence, qual o título que dá autoridade para promulgar aquela lei e qual o território para qual aquela lei se destina. Certo? Agora eu quero que pensem comigo. Eu sei que os irmãos sabem, mas estamos a fazer um estudo pela palavra de Deus, pela Bíblia sobre isto. O que é que na lei de Deus demonstra a quem ela pertence? Qual é o seu título?
E qual é o território de domínio? É muito interessante, não é? Então vamos lá. Diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, é o sábado do Senhor teu Deus, nesse dia não farás trabalho algum, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Reparem que neste texto do 4º mandamento, nós temos aqui a identificação a quem pertence esta lei, sim ou não? A quem é? Deus. Temos a identificação do seu título que dá soberania sobre esta terra, sim ou não? O que é? Ele é o Criador. Boa. E temos a indicação do território do seu domínio, sim ou não? Qual é? Tudo a ele pertence. E reparem que lá em Apocalipse 7, nós tínhamos lá um símbolo que representava toda a terra. Qual era? Dizia que era a terra e o... Já repararam que é exatamente as mesmas palavras que estão aqui? Que faz a ponte entre este versículo e Apocalipse 7, dizendo, olha que isto está relacionado com o quê? Com a lei de Deus. Com o 4º mandamento. Muito bem. Então nós temos aqui a identificação a quem pertence. Temos também o seu título e o território. Por isso o selo de Deus vivo em Apocalipse 7, 1 e 2 é nada mais, nada menos do que quê? O sábado. A lei de Deus e especificamente o 4º mandamento. A serva do Senhor diz o seguinte: o sábado foi inserido no decálogo como selo de Deus vivo, identificando o legislador e tornando conhecido o seu direito de governar. Era o sinal entre Deus e o seu povo, um teste de obediência para ele. E agora vamos para o versículo 3 de Apocalipse 7. Para completarmos aqui este estudo do Apocalipse 7, o que é que nos diz? E vi um anjo subir do lado do sol, trazendo o quê? O selo de Deus vivo, antes que venha essa fase em que a ira de Deus será derramada sobre esta terra. E o que é que diz? Dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores. Até quando? Até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. Então este selo vai servir para identificar nos eventos finais quem são as árvores. Perceberam o que eu disse, sim ou não? Quem é que são as árvores? Aqueles que confiam no Senhor, o seu povo, certo? Então elas vão ser identificadas como? Pelo selo na sua... Então vamos andar aqui com selo na nossa testa, é isso? Não. Vamos já ver o que é que isto significa. Muito bem. Agora, o que é que isto tem a ver, Ruben, com a lei dominical? É que nós em Apocalipse 13 temos um outro símbolo que está relacionado com este. Qual é o símbolo que temos em Apocalipse 13? Encontra-se no versículo 16. E o que é que diz? A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que recebam uma marca onde? Na mão direita. E aonde? Então, uns serão selados na fronte pelo selo de Deus vivo, outros são selados com esta marca, onde? Mão direita ou na testa. Estamos todos de acordo até aqui, sim ou não? Sim? Ok. Então nós temos duas marcas, dois selos, dois sinais. Um já sabemos que é o sábado e o outro é uma contrafação do selo de Deus vivo. E esta contrafação, reparem bem, será colocado na mão direita ou na fronte, para que não haja dúvidas. Ok? Vou perguntar outra vez, onde é que vai ser colocada? Mão direita ou na fronte? Mas Ruben, eu ainda tenho algumas dúvidas. Como é que tu podes ter a certeza que isto está relacionado com a lei de Deus, está relacionado com o sábado? É muito simples. Vou fazer uma pergunta. Em que capítulo da Bíblia estão os 10 mandamentos? Muito bem. Falta um.
que está em 2 capítulos da Bíblia. Qual é o outro? Deuteronômio capítulo 5. Sabiam, certo? Deuteronômio capítulo 5, temos outra vez os 10 mandamentos. Então, Deuteronômio capítulo 6, como é que começa? Reparem bem. Começa o seguinte, é a continuação. Está os 10 mandamentos, versículo 1, capítulo 6. Estes, pois, são o quê? Os mandamentos. Então, este versículo 6 está a falar de quê? Da lei de Deus. Agora, reparem bem o que é que diz em relação à lei de Deus. Isto é muito importante, faz a ponte para Apocalipse 13. Diz o seguinte, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. As ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também vais pegar no quê? A lei do Senhor, e vais fazer o quê? Vais atar por sinal na tua mão, e te serão por frontais. Onde? Na tua testa. Então, Apocalipse 13 está a falar da lei de Deus ou não está? Está. Porque está a dizer que temos que pôr essa marca onde? No sítio onde deve estar o quê? A lei de Deus. Então temos a lei dos homens e temos a lei de Deus. E há aqui um pormenor que eu acho que é muito importante. É que quando em Deuteronômio 6 fala da lei de Deus, ela diz que ela tem que estar onde? Na mão e na... Mas quando lá em Apocalipse 13 fala da marca da besta, da contrafação da lei de Deus, não diz e, diz o quê? Ou. Qual é a diferença entre e ou? Alguém sabe? Já pensaram nisso alguma vez? A diferença entre e ou. Porquê que a lei de Deus é i, mão e testa? E porquê que a lei dos homens é ou na mão ou na testa? Primeiro, o que é que quer dizer ter a lei de Deus na mão, a lei de Deus na testa? O que é que isto quer dizer? Sabem que lá em Israel, os judeus ortodoxos literalmente colocam uma caixinha na testa com os 10 mandamentos e colocam uma fita no braço para dizer que estão a colocar a lei de Deus na mão direita e na testa. É isso? O que é então? É simples, vamos lá. O que é? A mão representa o quê? As minhas ações, certo? A testa representa o quê? Eu saber. Então prestem bem atenção. Para Deus não basta eu saber e eu tenho de agir. Mas para estar do outro lado, mesmo que eu saiba, mas não haja de acordo com isso, eu estou do lado de quê? Da marca da besta. Perceberam? Por isso é que é ou e não é i. Não adianta eu saber que esta é verdade. Não adianta eu saber que o sábado é o dia do Senhor. Não adianta eu conhecer a lei de Deus. Se eu não agir em consonância com isso, eu estou do lado do inimigo. Certo, igreja? Muito bem. Então já estamos prontos para avançar. E nós temos aqui o quadro já completo. E só nos falta saber então corretamente o que é a marca da besta para termos então aqui o nosso quadro deste estudo completo. E o Apocalipse 13 fala-nos em 2 poderes, certo? Já todos ouviram falar? 2 poderes, quais são? Um poder que subiu do mar, a besta que subiu do mar, e eu queria vos dizer que, pelo menos em português de Portugal, não é muito bonito chamar besta a uma pessoa. Também não, não é? Mas temos que nos lembrar que quando João Ferreira de Almeida escreveu a primeira tradução para português da Bíblia, ele usou esta palavra que no português antigo queria dizer o quê? Alguém sabe? Animal selvagem. Por isso, simplesmente esta palavra quer dizer animal selvagem. Não estamos a chamar o nome feio a ninguém. É um animal selvagem. E ele viu, literalmente, João viu um animal selvagem que ele não sabe identificar.
Então, nós temos um animal que saiu do mar e temos um animal que saiu de onde? Da terra. E eu quero fazer uma pergunta. Onde é que nós vimos mar e terra já? É interessante, não é? Vimos em Apocalipse capítulo 7. Vimos em Êxodo capítulo 20, mar e terra. E mais uma vez nós vemos que estas duas bestas, uma sai do mar e outra sai da terra. Uma sai de um sítio onde existem muitas pessoas, outra sai num sítio onde existem poucas pessoas. Mas juntas representam ou não a globalidade deste planeta. Certo? É esse o símbolo. Ok. Então estamos prontos para continuar. Uma saiu do mar, outra saiu da terra. Então quem são estas bestas do mar? Quem é esta besta da terra? E vamos olhar logo para o versículo 2. O que é que nos diz? E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão dele o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Agora nós vamos usar o segundo método de aprendermos e interpretarmos a profecia. Qual é o segundo? Lembram-se? É comparar a profecia com a... Muito bem. Então, o que é que aconteceu na história? Aqui nós temos uma descrição desta besta que saiu do mar e a comparação com quantos animais? Temos aqui o leopardo, o urso, o leão e temos um dragão. E se nós olharmos para a profecia de Daniel 7, o que é que nós temos lá? Um leão, um leopardo, um urso e um animal terrível. Certo? Então o que é que isto quer dizer? Quer dizer que esta besta que sai do mar é nada mais, nada mesmo que a mesma que vem nesta sequência de animais de Daniel, capítulo 7. E pela história, todos nós sabemos isto, pela história, qual foi o poder que dominou a Europa após a queda do Império Romano? Sabem que eu moro em Portugal, não é? Ainda temos lá muitos monumentos históricos do Império Romano. Ainda temos pontes, temos ruas que faziam parte do Império Romano. E é muito interessante que houve uma passagem gradual do poder civil de Roma para o poder religioso de Roma. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E durante um período de muitos séculos não podia haver um reino na Europa que não fosse autorizado pelo poder de Roma. Então não era apenas um poder religioso, era também um poder civil. Mas se tivéssemos dúvidas, bastaria olhar logo para o primeiro versículo que diz que este poder tem o quê? Nomes de blasfémia. E o que é blasfémia na Bíblia? Sabem o que é? Blasfémia. Diziam de Cristo, o que é que tu andas a fazer? Isso é blasfémia, porque sendo tu homem te fazes o quê? Deus a ti mesmo. O que é que eles queriam dizer com isto? Jesus, vendo a fé deles, disse, filho, perdoados estão os teus pecados. E a resposta dos fariseus qual foi? Porque dizeste assim blasfémias. Quem pode perdoar pecados a não ser? Então, biblicamente, blasfémia é o quê? É colocar no lugar de Deus e achar que tem autoridade de fazer o quê? Perdoar pecados. Qual é o movimento cristão que acha que tem essa capacidade de perdoar pecados? É exatamente isso. Eu acho muito interessante, na revista Sábado, lá em Portugal, saiu esta notícia. Há pecados que só o Papa e os bispos podem perdoar. Eu não sabia disto. Há pecados que são tão graves que o padre normal não pode perdoar, só o Papa e os bispos. Então temos aqui facilmente identificado quem é este poder de Apocalipse 13, que vai do versículo 1 ao versículo 10. E isto sim foi o que aconteceu durante o período da autoridade. Fez guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo, povo e língua e nação. Está identificado, sim ou não? Agora, como é que eu pela Bíblia identifico? E é a última parte, já estamos a acabar, está bem? Já estão cansados? Não? Como é que eu pela Bíblia
e usando apenas os métodos de Bíblia e história, eu consigo identificar, sem sombra de dúvidas, quem é a besta que saiu da terra. Acham esta mais difícil, sim ou não? Não? Vamos lá? Para isso, nós vamos ver a última profecia de hoje. Mas antes, para termos a certeza exatamente das ideias, reparem o que é que este poder de Roma diz em relação àquilo que é a sua marca de autoridade. Lembram-se? Diz o seguinte: o domingo é a marca de nossa autoridade. A igreja está acima da Bíblia e a transferência da prática do descanso sabático é prova desse facto. É claro que a Igreja Católica afirma que a modificação foi o ato seu e uma marca do poder eclesiástico e uma autoridade em questões religiosas. Digam uma coisa. Vocês acreditam que a Igreja pode alterar o que está escrito na Palavra de Deus? Sabem que só existe uma diferença entre um católico e um protestante? Uma diferença. Não, Ruben, existem muitas diferenças. Não. Existe uma diferença que faz com que depois existem muitas diferenças. Só existe uma. É que no catolicismo aceita-se que a Igreja tem autoridade acima da Palavra de Deus. No protestantismo aceita-se que a autoridade está onde? Na Palavra de Deus. Essa é a diferença. Tudo o resto é consequência desta diferença. Então, se eu... Reparem bem no que eu vou dizer, não interpretem mal. Se eu acredito que a Igreja tem autoridade acima da Palavra de Deus, tem lógica guardar o domingo ou não tem? Tem. Tem lógica eu venerar santos? Tem. Porquê? Porque eu acredito que a Igreja tem autoridade acima da Palavra de Deus. Ora, essa foi a grande descoberta da Reforma. Se eu não acredito nisto, se eu acredito que a autoridade está na Palavra de Deus, então tudo muda de figura. Certo? Estão comigo ainda? Sim? Ok. Então, qual é a marca? É o domingo. Não há dúvidas. Porquê? Porque é exatamente o que este poder fez ao longo dos séculos. Foi pegar na lei de Deus e alterar a lei de Deus. E qual foi o mandamento que foi realmente riscado, apagado e substituído? Foi o quarto mandamento, o sábado, que identifica o Criador e que é o selo do Deus vivo. Então vamos lá ver quem é a besta da terra. Para isso vamos para Ezequiel 21. E eu tenho 7 minutos para acabar, por isso vamos ter que ser rápidos. O relógio está ali a olhar para mim. Agora 6 minutos. Ezequiel capítulo 1. Já ouviram falar da profecia de Ezequiel capítulo 1? Desculpem, não é capítulo 1, capítulo 21. Sim, é que está certo. Nós temos uma profecia em Ezequiel capítulo 1 que nos vai ajudar a identificar quem é o último poder aqui na Terra que vai dominar junto com este poder as cenas finais da história deste planeta. Já acharam? Ezequiel 21, vamos ler, diz assim: Assim diz o Senhor Deus, tira o diadema, remove a coroa. Esta não será a mesma. Exalta ao humilde e humilha o soberbo. Ao revés, porei aquela coroa, e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence direito, e a ele a darei. Pergunta, quem é que percebeu o que é que está aqui? O que é que perceberam deste texto? Nada? Alguma coisa? Ok, temos aqui uma pequena interrupção.
Para quem está em casa, temos aqui uma pessoa que se sentiu mal, está-se a retirar da sala e já vamos continuar. Vamos só aguardar um momentinho. Ok, já está a situação resolvida. Muito bem, vamos então continuar. Então, nós acabamos de ler este versículo. E eu estava a fazer aquilo que eu gosto, perguntas. O que é que entenderam deste versículo? Isto é uma profecia que foi dada ao último rei de Israel antes da conquista por Babilónia. Perceberam? Babilónia estava quase a conquistar Israel e o Senhor manda o seu profeta com uma profecia para o último rei de Israel. E o que é que esta profecia diz? O Senhor vai fazer o quê? Vai tirar-te a... tirar a coroa, o que é que isto quer dizer? Tirar-te o teu reino, o teu poder, a tua autoridade, certo? E o que é que diz? Ela não será a mesma. E diz que essa coroa vai estar ao revés, apurei, até que venha aquele a quem pertence por direito. Vamos por passos? Quem é aquele a quem pertence por direito? Jesus, certo? Então, o reino, o poder, estava onde? No povo de Israel. E ia ser retirada e ser colocada ao revés. O que é que isto quer dizer? A quem não pertence. A quem não deveria ter esse direito. Mas é estranho porque depois diz que vai fazer o quê? Ao revés, e depois ao revés, e sempre ao revés, até que venha Jesus. Ou seja, este texto está-nos a dizer que o poder e a autoridade que estava no povo de Deus ia ser colocado noutro povo, que depois ia ser colocado noutro povo, e depois noutro povo, até quando? Até a vinda de quem? De Jesus. E sempre colocado a quem não deveria de pertencer. Então este texto está-nos a dizer que vai haver uma linha de quê? A autoridade desde Israel até quando? Estamos juntos? Até quando? Segunda vinda de Cristo, certo? Então o que é que nós temos que fazer? Olhar para a história e ver se isto realmente aconteceu. Será que foi isto que realmente aconteceu? E vamos lá, temos 2 minutos. Então o que é que aconteceu? Vamos ler. Diz-nos assim a serva do Senhor, citando este versículo. Diz o seguinte: a subversão final de todos os domínios terrestres está claramente perdida na palavra da verdade. O que é a subversão final de todos os domínios terrestres? É o fim dos domínios desta terra. Quando é que isso vai acontecer? Quando Cristo voltar, amém? Está claramente perdida. Onde? Exatamente neste texto que acabamos de ler. Olha, reparem. Na profecia proferida quando a sentença divina foi pronunciada sobre o último rei de Israel, deu-se esta mensagem e começa a citar exatamente este versículo. E termina a dizer o quê? A coroa removida de Israel passou sucessivamente por onde? Para os reinos de Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E vai continuar até quando? Até que Jesus venha. Então vamos olhar para a história. E foi exatamente isso que aconteceu inicialmente. Então nós vemos que, precisamente no ano 605 a.C., Israel foi invadido e conquistado por Babilónia. Mas no ano 539, Medo-Pérsia veio e o que é que fez? Conquistou. Então depois veio a Grécia no ano 331 a.C. e conquistou a Medo-Pérsia. E no ano 168 a.C., quem conquistou a Grécia? Roma. Parou por aqui? Não. O que é que veio a seguir? Ano 538 depois de Cristo, quem passou a ser a autoridade? E eu quero fazer aqui um parênteses. A autoridade que vai lutar contra o povo de Deus. Perceberam o que eu disse? Porque há mais impérios e mais domínios ao redor do mundo, ao longo da história. Mas estes são aqueles que pressionavam o povo de Deus
a não adorar o Senhor. Foi isso que aconteceu ao povo de Israel em Babilónia. Foi isso que aconteceu na Medo-Pérsia. Foi isso que aconteceu na Grécia, em Roma. Foi isso que fez Roma papal. O que é que eles fizeram? Perseguiram ou não aqueles que queriam continuar a ser servos ao Senhor. E é muito interessante que depois de Roma papal aconteceu algo. Quem terminou com a autoridade de Roma papal? Alguém sabe? Napoleão, muito bem. No Império da França, no ano 1798. Então, de acordo com a profecia de Ezequiel, quem ficou com a coroa da autoridade? A França. E neste pequeno período de tempo em que a França tinha este império, eles perseguiram o povo de Deus, sim ou não? Apocalipse capítulo 11 tem um capítulo inteiro da Bíblia em Apocalipse a falar sobre isto. É incrível, não é? Mas o que é que aconteceu a este império? E qual foi o império que veio a seguir? Sabem o que aconteceu a este império? É que enquanto Napoleão lutava lá na Europa por supremacia, e muitas pessoas não sabem isto, do outro lado do Atlântico, por onde fugiram aqueles que queriam manter-se fiéis à Bíblia, por onde é que eles fugiram? Para a América do Norte, certo? Sabem o que é que estava a acontecer na América do Norte nesta altura? Aquele que é chamado o primeiro império ultramarino da França. Conheciam este império? Que era gigantesco. Quase toda a América do Norte era dominado pela França, desde o século XVI. E reparem, está ali identificado a azul, aquilo que é hoje os Estados Unidos e o Canadá. E reparem a extensão do Império Francês na América do Norte. Se continuasse a existir, seria seguramente o primeiro ou o segundo país maior do mundo. Mas o que é que aconteceu? Isto é muito interessante, porque Napoleão estava a fazer uma guerra muito grande. E ao mesmo tempo, aqui também havia guerra, porque ali do lado direito era o quê? A Inglaterra. Nova Inglaterra. E reparem, é bem mais pequenina que o azul ali. O que é que vocês acham? Muito mais pequenina. Mas à medida que havia guerra na Europa, também havia ali guerra naquelas fronteiras. E a Inglaterra estava a começar a recuperar terreno. Quando aconteceu uma guerra dentro da própria Nova Inglaterra. Foi a Guerra da Independência. E deixou de ser Nova Inglaterra, passou a chamar-se o quê? Estados Unidos. E os Estados Unidos era aquele bocadinho ali. Sabiam que os Estados Unidos era aquele bocadinho ali? E estavam a aproveitar a fraqueza da França, que estava concentrado na guerra na Europa, para tentar conquistar mais terreno à França. Até que em 1803, Napoleão teve uma ideia brilhante. Ele precisava de dinheiro para financiar a guerra na Europa. Então ele propôs uma coisa aos Estados Unidos. Sabem o que é que ele propôs? Eu quero-vos vender todo este território. E em 1803 foi exatamente isto que aconteceu. Está ali uma cópia do Tratado de Louisiana, onde a França vendeu todo o seu império ultramarino aos Estados Unidos. E aqui nesta imagem temos ali o baixar da bandeira francesa e o elevar a bandeira dos Estados Unidos. Foi aqui que a França deixou de ser o império que era e passou o seu poder para quem? Para os Estados Unidos. 1803. O poder que ainda hoje é a maior autoridade neste planeta. E mais, reparem, todos estes poderes perseguiram a quem? A quem é que eles perseguiram? Àqueles que querem ser fiéis ao Senhor. E este não vai ser exceção. E é isto que nós vamos ver ao longo desta semana. Quais vão ser os argumentos usados por estes dois poderes?
Quais vão ser as consequências desses argumentos e como se vão desenvolver a cronologia dos eventos finais. Amanhã vamos começar esta viagem. Espero que tragam os vossos cintos de segurança, o vosso bilhete, e vamos percorrer os eventos finais e ver o que é que o Senhor tem preparado para o seu povo nos últimos dias da história deste planeta. Amém?